não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! A questão sobre essa busca, na verdade, se isso tinha tido, esse dilema, se é que a gente pode dizer, tinha tido alguma influência na escolástica, principalmente na mística medieval. Os místicos medievais, se ele tinha encontrado realmente essa questão de não conseguir descrever e aí criar aquele universo da mística medieval. Sim, então, vamos dizer, em toda e qualquer busca sincera da verdade, vocês sempre têm que levar em conta o limite do indizível. Porque praticamente tudo é indizível. Quer dizer, aquilo que nós conseguimos dizer é um mínimo. E existe, para além do universo abrangido pela nossa linguagem, pela nossa comunicação, existe um treco chamado mundo, ou universo, como queira chamar, ou realidade. Tá certo? E esse mundo, ou essa realidade, ele é... Epa, apagou aqui o negócio. Pô, agora aparece o Jack aqui, pô. Sai daí, rapaz. Voltou. Então, o mundo, ele é o mediador da nossa linguagem. Quando eu falo com você, você veja, eu estou emitindo ondas sonoras que atravessam o ar e chegam na sua orelha. Se não fosse isso, não haveria linguagem. Então você tem a mediação física. Tá certo? Além da mediação física, existe a mediação de todos os objetos, todos os referentes de tudo aquilo que nós falamos. Então, em vez de a linguagem abranger a realidade, é o contrário. Né? Ela só funciona dentro da realidade. É assim, é como se você tem, vamos dizer, um edifício inteiro e você tem um fiozinho lá que tem que ter comunicando as pessoas. Agora, no século XX, criou-se essa ilusão de que a linguagem é onipotente, de que só existe a linguagem. Tá certo? E isso atrapalha muito. Então, a mística é importante porque ela vai falar de experiências diretas que só tem uma testemunha inadequada. Então, o neguinho teve lá a visão de Jesus Cristo, conversou com Jesus Cristo, falou, quando é que ele vai conseguir descrever isso aí de uma maneira convincente? Nunca. Então aquilo só vai convencer a ele mesmo. Mas acontece o seguinte, acontece que, no fundo, toda a verdade é assim. Toda a verdade conhecida diretamente por intuição é conhecida por um só. Ou pode ser por vários, mas cada um deles por sua própria conta. Isso não é comunicável. O que é comunicável é um signo disto. E o signo não transporta em si a veracidade da intuição. Ele tem que ser reativado mediante uma intuição similar, análoga ou coisa assim. Isso na melhor das hipóteses. Então isso quer dizer que o portador do conhecimento é sempre o indivíduo humano isolado. O que nós trocamos, por exemplo, o que eu estou falando aqui para você, é um conjunto de signos que só funciona porque você consegue, vamos dizer, se reportar a experiências análogas que você teve. Tá certo? Mas isso é sempre muito limitado. Se não fosse limitado, então quando você diz uma verdade, todo mundo reconheceria na mesma hora. O que não acontece. A verdade pode ser gritada de cima dos telhados e só uma parte acredita, uma parte que é capaz de refazer aquela experiência. É o problema dos diálogos de Platão, sempre a mesma coisa. Ele está sempre se reportando ao testemunho dos seus ouvintes. Quer dizer, a intuição, que é a percepção direta, e o testemunho são a base de todo e qualquer conhecimento possível. Não existe conhecimento racional, conhecimento por lógica. A lógica só trata do esquema de possibilidades, ela não trata de nada concreto.
nada real. Tá certo? Então, assim como também, vamos dizer, a geometria, né, só trata de propriedades imaginárias do espaço, não da propriedade do próprio espaço. Né? Então, assim como confundiram a geometria com o espaço real, também confunde a linguagem com o mundo real. Né? E, no entanto, vamos dizer, os místicos têm um tipo de conhecimento que só vale para eles, porque só eles tiveram aquela experiência. E o que eles escrevem é sempre totalmente impotente para chegar lá. Mas isso não invalida a sua experiência. Por quê? Porque além das visões místicas, você tem outros meios pelos quais Deus se comunica com os seres humanos. Por exemplo, o sujeito que observa um milagre, ele não precisa de nenhum dom místico para ele ver o milagre. Você vai dizer que os 70 mil caras que viram lá a dança do sol em Fátima, todos eles eram grandes místicos? Cada um era uma Santa Teresa de Ávila? Não, tem um monte de idiota lá também, entendeu? E todos eles viram. Por quê? Porque aquilo é uma coisa que se manifesta fisicamente. Não é isso? Manifesta fisicamente. Muito bem, eles podem provar isso? Não podem. Você ter 70 mil testemunhas não prova. Se alguém não quiser acreditar, você pode continuar contestando. Tá certo? Só o que você pode demonstrar, provar, são raciocínios lógicos, tá certo? E não mais do que isso. Mas o raciocínio lógico também, como toda a lógica só se refere ao mundo da possibilidade, não da realidade, a prova lógica ela tem evidentemente uma validade intrínseca que não significa veracidade. Então, em última análise, a possibilidade de provar qualquer coisa para quem não deseja isto é quase impossível. E é por isso que eu digo que o problema básico é o senso da verdade. Você que tentar, vou fazer aqui uma prova universalmente cogente, que todo mundo que ouvir tem que engolir aquilo. Digo, isso nunca funcionou, nem nunca vai funcionar. Porque isso aí viola o livre-arbítrio humano. Se eu quiser acreditar que 2 mais 2 dá 5, ninguém vai me convencer que é 4. Portanto, vamos dizer, nós só temos 2 vias de conhecimento. Você tem uma direta, que é a intuição, que é a percepção do que está presente, tá certo? E nós temos o testemunho. Tudo é testemunho no fim das contas. Toda a ciência se baseia em testemunho. E o testemunho depende da confiabilidade. A confiabilidade existe quando você percebe que uma pessoa comunga do mesmo senso da verdade que você. É? Então, todo e qualquer conhecimento humano depende disso. O conhecimento depende da confiabilidade, o qual depende do senso da verdade. Na próxima aula eu vou falar mais do senso da verdade. Não existe nenhuma maneira de você criar uma garantia contra isso. Quer dizer, um conhecimento que seja tão absolutamente certo e provado que ninguém possa dizer que não. Sempre se pode dizer que não. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que a mística é o conhecimento experimental de Deus. E é mesmo, mas só vale para quem teve a experiência. E ele pode contá-la. Mas do sujeito ler a experiência mística do outro, isso não vai dar uma experiência mística para ele. Ele pode acreditar ou não. E mesmo, vamos dizer, o milagre, você pode ver o milagre na sua frente e você ainda assim, você resiste. O Concílio Vaticano I diz que você observar o milagre quando não negando é pecado contra o Espírito Santo. Né? Então, observar o milagre acontece na sua cara e você ainda assim continua negando, isso é pecado contra o Espírito Santo. Então, isso é ódio à verdade. Então, assim como existe o senso da verdade, existe o ódio à verdade. Então, são coisas que foram tratadas na doutrina católica, mas que na filosofia não foram muito exploradas. Né? Na próxima aula eu vou falar mais disso. Bom, vamos lá. O Círio Saper pergunta: ainda é possível no Brasil de hoje o exercício de uma vida intelectual plena? Eu digo, bom, na escala individual sim, ninguém pode impedi-lo de levar a vida intelectual caso você queira, mesmo que você esteja absolutamente sozinho. Tá certo? Agora, ser possível não quer dizer que seja confortável e não quer dizer que não tenha um preço altíssimo. O preço pode ser, por exemplo, o isolamento. Você não tem nem com quem conversar. Se bem que hoje em dia, depois que eu inventei o seminário de filosofia, isso melhorou muito, porque todos vocês podem conversar uns com os outros, mesmo que seja só por internet. Então você já tem uma rede de comunicações que 20 ou 30 anos atrás não existia. Então as coisas já melhoraram só com isso. Então
Quer dizer, o intercâmbio intelectual é fundamental. Tá certo? Você pode viver sem ele se você tiver uma vocação específica para esse tipo de atividade solitária, que é o caso que eu sempre tive isso. Né? Mas isso não, vamos dizer, não faz parte intrínseca da vida intelectual. Isso é vamos dizer, um elemento acidental, que pode acontecer ou não. Pois o negócio apagou de novo, lá vem o Jack de novo. Pronto, voltou. Daí ele pergunta se eu, quando mais jovem, tinha preocupação de ler uma cota X de livro por mês por semana. Nunca na minha vida. Teve livros que eu fiquei um ano inteiro lendo só aquele livro. Quando eu li As Investigações Lógicas do Edmundo Husserl, eu fiquei um ano inteiro só com aquele livro. Claro, de vez em quando parava para ler, sei lá, uma novela policial, uma coisa assim, mas aquele livro me deu um ano de trabalho, que depois eu dei um curso de vários meses a respeito, está aí gravado, o curso tem acho que 800 páginas de transcrição. Então, mais ainda, só a introdução dele, que são 200 páginas, eu acho que me ocupou uns 6 meses, porque é uma coisa muito densa, né? Edmund Husserl, ele sabia a taquigrafia, então ele, por exemplo, ele pensava na velocidade que ele escrevia. Então você imagina a densidade desta coisa, o sujeito está praticamente colocando ali cada pensamento dele. Então isso não foi escrito para ser lido assim por multidões, foi escrito para ser lido por estudiosos, por gente da mesmo grêmio dele. Então o número de livros não importa. Outros livros, tem livro que eu leio num dia só. No mesmo dia eu começo e termino. Mas não um livro desse aqui. Né? Livros de história, por exemplo, eu leio com muita velocidade. Né? Vamos lá. Marcelo M. Conta a história da religião, até que ponto funciona exatamente a primazia dos fatos, uma vez que se trata de objeto de caráter sobrenatural. Fala, não, peraí. Os fatos são de caráter sobrenatural no seu alcance. Mas eles têm de pertencer à esfera natural para que possam acontecer. Tem que ser um acontecimento da ordem física. Né? Eles têm que se manifestar na ordem física, ainda que transcendendo-a pelo seu sentido. Então, se você falar, o milagre da multiplicação dos pães, eu digo, sim, mas eram pães que as pessoas podiam comer ou eram pães sobrenaturais? Eles eram sobrenaturais pela sua origem, mas não pela sua consistência, eram pães de verdade, como qualquer outro pão. Senão, não houve milagre algum. Isso, do mesmo modo, o sujeito tinha uma doença incurável, tinha lá um câncer, foi curado. Ele tem que ser curado fisicamente. Aquilo tem que ser constatado fisicamente. Não é isso? O paralítico que sai andando, né? A tua fé te salvou. Né? Sim, você está andando com a fé? Não, você está andando com as pernas, senão não seria milagre nenhum. Né? Então, esse problema realmente não existe. Você pode, para estudar essas coisas, você tem que se guiar pelo mais estrito materialismo. Aconteceu ou não aconteceu neste mundo, na ordem física. Se não aconteceu, não é milagre, e aquilo que não aconteceu não significa absolutamente nada. A não ser que seja uma invenção humana, uma obra, criação humana, por exemplo, uma história mítica criada para simbolizar tal qual coisa. Então, ela existe fisicamente como obra do seu fulano, como os escritos de Homero, por exemplo. Né? Maurício Noblato pergunta: entendo as razões que fazem grandes corporações financiar a nova ordem mundial e os movimentos de esquerda atuais. As vantagens que eles terão ficam bem visíveis. Porém, não entendo o que motivar banqueiros norte-americanos judeus, principalmente, e não judeus, financiarem a Revolução Russa de 1917 e seus militantes profissionais como Lenin, Trotsky e outros. Além de também financiar o União Soviética no período da Guerra Civil, dos primeiros anos da Revolução e pós-Revolução. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que na comunidade judaica, durante o século XIX, muita gente teve a ilusão de que no socialismo teria mais chance, teria mais liberdade. E essa ilusão foi fomentada, porque, você vê, a União Soviética foi um dos primeiros países a classificar o antissemitismo como crime. Mas uma coisa é o que está na Constituição, outra coisa é o que o Stalin estava fazendo. Ele botava lá, é crime, e ele mesmo mandava matar um monte de judeu. Então, as pessoas se iludiram com essa promessa. Você vê, nenhum país do mundo tinha, hoje em dia, muitos países têm isso, quer dizer, antissemitismo é crime. Mas a União Soviética foi o primeiro, e nós temos que reconhecer o mérito. Só que foi só da boca para fora mesmo. E, além disso, você vê que é natural quando é que a liderança do movimento comunista estivesse repleta de judeus. Por quê?
os judeus eram uma fração insignificante da população russa, mas era a fracção mais culta que tinha. Você praticamente não tinha judeu no campo, estava tudo na cidade, todo mundo estudando. Então, eles faziam parte da elite intelectual. E essa elite intelectual é o que fez a Revolução. Então, tinha lá, vamos dizer, um monte de judeu movido não só por isso, mas pela esperança de que no socialismo acabaria o antissemitismo. Claro que foram feitos idiotas, tá certo? E morreu um bocado de gente, a brincadeira saiu muito cara. Só que quando perceberam isso, já tinham morrido. Uma das grandes diferenças que aparece entre as ideologias nazista e comunista é que o nazista fala o português claro. Ele diz, nós vamos matar você. Daí você acha que ele está, que é uma figura de linguagem. E você não liga. E daí vem o comunista e fala, não, nós vamos tratar você bem, né? Nós vamos te proteger, etc, etc. E você acredita que é exatamente isso, quando não é. Então, vamos dizer, a truculência, não se deixe enganar pela truculência verbal nazista e pela doçura da linguagem comunista, porque a linguagem comunista também apela para a truculência no instante seguinte. Eles mudam, vamos dizer, da sedução para a ameaça com uma facilidade impressionante. Não é isso? Então, você não pode esquecer, vamos dizer, que os movimentos fascistas e nazistas nasceram, de onde nasceram? Nasceram de soldados que voltaram da Primeira Guerra e que estavam desajustados na sociedade. Então eram pessoas que tinham vivido 4 anos no meio do sangue, da lama, da violência, da brutalidade, e de repente voltavam para aquele mundo burguês, está tudo bonitinho, todo mundo educadinho. Eles não aguentavam isso, então eles partiram para um discurso truculento. Então, esse é um estilo diferente do socialismo. O socialismo tem que seduzir as pessoas. Não é isso? E esses caras não precisavam seduzir ninguém, porque eles estavam falando para outros que estavam tão revoltados e tão desajustados quanto ele mesmo. Aquilo era um bando de maluco, evidentemente, tá certo? E esse problema dos soldados que voltam da guerra é sempre um problema em toda a sociedade. No Brasil, como é que acabou a ditadura do Getúlio? Foram os oficiais que voltaram da guerra. Eles falaram, nós estamos lá levando tiro na Itália, tá, e enquanto esse cara aí vivendo a tripa fora, vamos tirar ele daí, pô. Então, a experiência da violência e da brutalidade modifica as pessoas profundamente, para o bem e para o mal. Não é isso? Então, quando você vê que foi essa a origem do fascismo, é uma origem que não tem nada a ver com a origem do socialismo, com uma coisa, um fenômeno específico, né? E você lembra que na própria Rússia, a própria Revolução Comunista foi feita por quem? Pelos soldados que voltavam da guerra. A Revolução Russa foi eminentemente um golpe militar, não outra coisa. Então, não se trata de que eles viram mais tarde, eu expliquei essa coisa dos judeus, né? Porém, mais tarde, essa elite bancária internacional se tocou de uma coisa fundamental. Eles se tocaram de que a economia comunista era impossível, né? Isso nunca vai acontecer. Eles dizem que vão fazer, mas eles vão fazer outra coisa. Que coisa eles vão fazer? Vão fazer o que a gente mandar fazer, né? E vão criar umas economias deficitárias que vão viver cheio de dívida e eles vão dever dinheiro para quem? Para nós. Então, comunismo para o banqueiro é uma delícia, né? Porque através da dívida ele controla o país de fora, como sempre controlou, né? Então, quer dizer, esta análise que eles fizeram já na década de 30 funcionou perfeitamente. Eles sabiam que o socialismo é uma etapa da história do capitalismo. Você faz um período socialista, aquilo vai tudo para o brejo, tá certo? Os banqueiros se enriquecem com aquilo, à custa da miséria dos outros, e daí volta um pouco de capitalismo. E assim por diante, interminavelmente. Eles sabem que a coisa funciona assim. Então, não perdem nada. Não é que são movidos por interesse. Não, às vezes não é nem interesse de ganhar mais. Apenas eles sabem como as coisas funcionam. E estão agindo de acordo com um critério muito realista, eu acho. Daí Vitor Visconti diz, eu acredito que a tendência de apelar para os psicologismos tenha me afetado de tal forma, devido a colegas, que agora parece impossível me livrar dessa mazela. Há em mim uma tendência quase natural de seguir o raciocínio proposto por essa forma de pensamento.
Eu sugiro o seguinte: você mergulhe nas investigações lógicas de Edmund Husserl durante 1 ou 2 anos. Né? Eu considero que de toda a história da filosofia nunca houve uma contestação tão bem feita quanto esta, porque ele pega justamente o psicologia. O que é o psicologia? É explicar o raciocínio lógico por leis psicológicas, que são as leis do funcionamento do cérebro. E ele mostra que isso é absolutamente inviável sob todos os aspectos. Então ele demonstra pá. Depois ele diz, mas tem um outro aspecto possível, vamos examinar. Assim vai. Ele acaba com o negócio, não sobra pedra sobre pedra. Ele mostra que isso não apenas é errado, mas é impossível. Então aquilo é um modelo de contestação filosófica. Porque, vamos dizer, numa contestação judicial, por exemplo, meramente retórica, se você já conseguiu convencer os jurados com um argumento, não use 2. Mas, na dialética filosófica, ao contrário, você não está afim de convencer ninguém, você está afim de tirar a sua própria dúvida. Então você tem que examinar por esse lado, pelo outro. E o Edmund Husserl, nas investigações lógicas, criou um modelo absolutamente genial de contestação filosófica. Então, se você não se curar do psicologismo com isso aí, então, meu filho, é que você não tem jeito nenhum. Caio da Câmpora pergunta: como o sujeito pode chegar a aspirar nas coisas do alto? Como um jovem hoje, sem experiência das coisas mais belas, sem sabedoria, descrente no amor, não acredita no amor, mas busca o sexo, descrente em Deus, poderia mudar o rumo da sua vida? Ainda que o sujeito estivesse diante de algo extraordinariamente belo, ele necessitaria perceber isso. Olha, isso aqui é realmente uma tragédia. Eu acho que se o indivíduo não tem, vamos dizer, alguma experiência, né, da beleza, do amor, da bondade, etc., até uma certa idade, depois não adianta mais. Mas, quanto dessa experiência precisa? Às vezes, o sujeito é criado nas piores condições possíveis, né, numa favela, com o pai e a mãe brutais, o pai bate da mãe todo dia, a mãe enche a cara e dá para o quarteirão inteiro. Né, cada dia o menino chega e está lá um homem diferente na cama da mãe. Né, numa miséria desgraçada. Né, a gente pode ver assim, um dia ele tem um sinal de bondade e aquilo impregna na mente dele mais do que todo o resto. Isto acontece, eu já vi acontecer. Tá certo? Portanto, é assim, aquele negócio do espírito só para onde quer. Né? É sempre possível, sempre. Agora, você está falando num nível aqui sociológico, num nível de média da população. Né? E para a média, eu acho que isso não vai ser possível. Isso é sempre possível para um indivíduo ou outro. E você não deve desistir desse indivíduo, você deve buscá-los onde estiver e estender a mão, tratá-los com bondade, mostrar que nem tudo é aquela miséria que ele está vendo. Não é isso? E eu lembro o velhinho negão, eu dei R$30 para ele na rua, um mendigo, ele virou, olhou os dinheiros, sangue bom. Tá entendendo? Então, eu dei uma alegria para aquele cara, tá entendendo? Ele vai lembrar daquilo, justamente porque contrasta com a miséria todo o tempo todo. Então, às vezes, não é o dinheiro, é a simples atenção, a simples bondade, a simples gentileza. Né? Pode marcar uma pessoa mais profundamente do que toda a miséria e o sofrimento. Então, nunca desista. Bom, muito bem, eu acho que hoje já foi, né?
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.